escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, você está no canal da Igreja Presbiteriana de Jaú. Esta é a classe da pré-adolescência e eu sou o Júnior. Roda a vinheta! Mentira, não tem vinheta. A vinheta já passou, né? Vamos ao texto. Vamos abrir logo em Lucas, capítulo 2, versículo 39. Pausem aí, procurem e aí vocês me acompanham. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino, Jesus, né, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esses dois versículos, eles contam o regresso de José, Maria e Jesus a Nazaré, né, depois de terem ido para Jerusalém cumprir as ordenanças que tratavam a respeito de um recém-nascido, como era Jesus, né? Nos próximos versículos já se passaram vários e vários anos, tá? A partir do 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lá em Israel, nessa época, havia 3 dias, ou 3 festas, das quais os judeus tinham que participar em Jerusalém. Então, todos os judeus, Israel todo, Galileia, sei lá, todo lugar lá, desciam para Jerusalém para participar dessas festas. Eram elas a Páscoa, que é o caso aqui, o dia da expiação e o Pentecostes. Eram os 3 dias que todo judeu tinha que ir para Jerusalém. Quando ele atingiu os 12 anos, ele quem? Jesus. Subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Importante frisar que com 12 anos, né, o menino judeu com 12 anos, principalmente na época, ele já era considerado adulto, praticamente, né? Aos 13 anos, vocês verão aí na sua revista, que aliás é esta revista, né? Apresentando a revista. Pré-adolescentes, certo? Jesus, o Salvador. Esta é a revista e estamos na lição número 2, eu esqueci de falar no começo. Para você se localizar aí. Pois bem, como eu dizia, aos 13 anos, o adolescente já se tornava adulto para a cultura judaica, né? Então, com 12, ele já era semi-adulto, né? Então, era comum que ele ficasse livre, né? Ele já tinha, como costume, né? O costume já dizia que ele já tinha como se cuidar sozinho. Era mais ou menos isso. Para a época, né? Para aquela cultura. Então, por isso que os pais não se preocuparam tanto com ele, né? Tá com amigo, tá com parente, tá com familiar, enfim, né? Tá participando da festa do jeito que ele quer. Ele já tem idade suficiente para decidir como ele quer fazer as coisas para a cultura da época, para Israel, ok? Não vai sair fazendo o que você quer, não. Porque para nossa cultura não é apropriado, tá bom? Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Ele falou, eu vou ver como é que está nosso filho. E não acharam, no meio da turba toda que estava voltando para Nazaré, né? E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Para vocês terem uma ideia de como, de fato, o pré-adolescente da época, ele tinha, na época e nessa cultura, né? Ele tinha essa liberdade, ele ficou 3 dias em Jerusalém.
Provavelmente ele se hospedou em algum lugar, ele tinha essa autonomia já, digamos assim, para se hospedar onde ele quisesse, ou então ele dormiu no próprio templo, não sei, né? Porque o templo funcionava 24 horas. Então provavelmente ele deve ter ficado no templo mesmo, hospedado em algum lugar ali mesmo. 3 dias, né? E aí encontraram ele no meio dos doutores que estavam interrogando ele, tirando respostas deles, que é como se ensinava na época, fazendo perguntas e obtendo respostas. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ele tinha plena consciência de que ele era filho de Deus, né? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O 40 e o 52, eles são muito parecidos, né? No 40 diz: Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No 40, descreve um momento em que ele era recém-nascido, era criancíssima, né? E ele era infante ainda, né? E no 52 já como um pré-adolescente crescendo para a vida adulta. Então é importante frisar aqui que Jesus passou pelas mesmas coisas que você passa. Ele passou pelas mesmas coisas que eu passei, né? Ele passou pelas mesmas coisas que todos nós passamos, né? Então ele também cresceu, a voz dele também mudou, o corpo dele também mudou, o pensamento dele também mudou, ele aprendeu coisas, ele ensinou coisas, ele teve amigos da mesma idade, ele teve com quem conversar, com quem se aconselhar, que fosse mais velho que ele, né? Os doutores próprios ali da lei, né? Com quem ele estava conversando, né? Quando os pais dele acharam-no no templo, né? E aí eu pergunto, você segue o exemplo de Jesus? Você se interessaria mais por estar na casa de Deus, como ele se interessava em estar na casa do pai dele, do que estar brincando com os amigos ou voltar logo para casa? Como é a sua reação quando o sermão do pastor demora um pouquinho mais? Você fica impaciente? Você quer ir embora para sua casa? Como você reage a isso? Como você se sente? Qual é o seu conforto por estar na igreja, por estar no templo, por estar ouvindo a palavra de Deus, ou louvor, enfim. O pensamento, a vivência tem que ser a mesma de Jesus. Ele é o nosso exemplo em tudo, né? E ele tendo sido pré-adolescente, vocês têm uma cartilha que ele deixou ali para seguir, né? Como pré-adolescentes que são, né? Você pode seguir o exemplo de Jesus e querer, e desejar, e gostar de ficar na igreja, na presença de Deus, né? Na presença do Pai. E lembrando que não é só na igreja, no templo, ouvindo o pastor, ouvindo o louvor, que você está na presença de Deus, né? Por meio do Espírito Santo, graças ao que o próprio Jesus fez por nós, nós podemos estar na presença de Deus na nossa casa, né? Nós podemos estar na presença de Deus também na nossa casa, orando, lendo a Bíblia, buscando Deus, buscando a intimidade com Ele, né? Buscando ser amigo dEle, né? Ele foi da sua idade e Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele conhece todas as coisas e Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você na sua vida, e Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar indicando alguém com quem você possa conversar. Ele pode te ajudar dando entendimento de um texto bíblico que possa te confortar. Ele pode te ajudar ensinando através de alguém o que você deve fazer, né? Através dos seus pais, principalmente. Porque, por exemplo, Jesus, ele não desobedeceu Maria e José. Como eu disse, ele não ficou lá por desobediência.
né? Ele jamais desobedeceu aos pais, né? Ele ficou lá porque ele já era livre, ele já era considerado livre. E decidiu ficar. E ficou, né? Uma coisa que eu acabei não falando, mas é importante, acho, frisar: com 12 anos era permitido que o menino, né, entrasse no templo, né? Era a primeira vez que Jesus estava entrando no templo. Antes disso, em todas as viagens que ele fez, nas 11 viagens das 11 Páscoas anteriores, ele não tinha entrado no templo ainda. Ele foi entrar dessa vez, foi a primeira vez. Então eu imagino como ele estava empolgado para isso, como ele queria entrar naquele templo, né? E assim que ele entrou, ele não quis mais sair, por isso que eu acho que até que ele dormiu os 3 dias no próprio templo, né? Embora ele tivesse a liberdade de se hospedar, a autonomia, né, para se hospedar onde ele quisesse, mas eu acho que ele dormiu no próprio templo, porque onde ele queria estar é de onde ele não queria sair, entendeu? Só que quando os pais dele encontraram, eles falaram: não, vamos voltar para Nazaré. E ele voltou, né? No 51 fala: e desceu com eles para Nazaré. E era-lhe submisso, né? Ou seja, ele não foi rebelde com os pais dele, né? Quando Maria disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. Quando ele responde: mas vocês não sabiam que eu devia estar aqui na casa do meu pai? Ele não estava sendo sem educação, ou ele não estava sendo rebelde. Ele estava só afirmando que era para eles saberem que ali ele estaria, né? Porque provavelmente nos 11 anos que tinham se passado, ele falou para eles que ele não queria sair do templo, que ele ia ficar no templo, que ele queria ver o templo. E eu quero entrar no templo. E eu quero entrar no templo. Então eles sabiam que ele estava lá, entendeu? Eles não tinham que ter ficado procurando. Ele já tinha, com certeza, dado a letra para eles, né? E outra coisa que o texto deixa bem claro, né? Desculpe. É a respeito da sabedoria de Jesus, né? Do conhecimento que ele tinha, né? Óbvio, ele era filho de Deus, ele tinha todo o conhecimento que poderia ter, né? Com respeito à palavra de Deus. Então, e aí, por isso que os doutores ficaram maravilhados de como ele respondia às coisas que ele falava, às perguntas que ele fazia, né? Isso deixou os doutores maravilhados, né? É importante frisar que sabedoria não é conhecimento em matemática, conhecimento em língua portuguesa, conhecimento em ciências. Sabedoria, em Provérbios, diz que o princípio dela, da sabedoria, é o temor do Senhor, né? Então, se você teme a Deus, você é sábio, né? Jesus claramente temia a Deus, ele nunca desobedeceu uma regra, uma lei qualquer, uma lei sequer, né? Então, por temor e por obediência a Deus, seu Pai, né? E aí eu pergunto: como você está nesse aspecto? Você é sábio? Você teme a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, né? Eu tenho medo de que vou ser condenado a, sei lá, qualquer coisa. Não é isso. Temer a Deus é o respeito, a reverência, né? A saber que o Deus Criador está olhando para você, né? Está querendo a sua companhia, né? Tanto Ele quis a sua companhia que Ele deu o seu Filho, o próprio Jesus, para morrer no seu lugar, né? Isso é temer a Deus, é ter essa consciência, né? A consciência de tudo isso, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí eu pergunto: você é sábio? Você teme a Deus? Você tem esse princípio da sabedoria? E Jesus respeitava os pais, né? Como eu já tinha falado antes. Ele era submisso, ele respeitava, ele obedecia a tudo que eles falavam. Inclusive, ele aprendeu a profissão do pai, né? Ele foi carpinteiro, assim como José, né? Então, ele trabalhava junto com o pai. Ele fazia lá seus móveis junto com o pai. Ele fazia, talvez, casas junto com o pai, né? E isso mostra que Jesus serve como exemplo também nesse aspecto, né? Como você está em relação à obediência aos seus pais? Você obedece a eles? Você respeita eles? A Bíblia diz que quem respeita os pais merece algo muito grandioso, né? Vamos abrir lá em Efésios, eu acabei de lembrar o texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que inclusive é um mandamento, se não me engano, o 5º, que é o primeiro mandamento com promessa, né?
honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E esta é a promessa. Então há uma ordem, honra teu pai e tua mãe, e a promessa para quem cumprir essa ordem, que te vá bem. Então se você quer ir bem, honra teu pai e tua mãe, obedeça a teu pai e tua mãe. Tá? E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas deixa os pais, né? Deixa eles na aula deles. E é isso, tá? E aqui atrás na revista de vocês vão perceber que tem um trecho de curiosidades, né? Uns quadrinhos aí, né? Acho que toda lição tem. E esse quadrinho aqui desta aula está falando sobre livros apócrifos, né? Um aluno pergunta para a professora na escola dominical, eu vi na TV que Jesus fez milagres quando era criança. Aí a professora responde, não, isso é mentira. E João fala que o primeiro milagre foi transformar água em vinho em Caná já adulto, né? Quando ele já era adulto. Isso que você está falando, eles tiraram de um evangelho apócrifo, né? E o termo apócrifo significa tudo que não falando da Bíblia, né? Tudo que não está dentro da Bíblia, tudo que não é Bíblia, né? É apócrifo. Então, se não está na Bíblia, é apócrifo. Então, o texto apócrifo não merece crédito, porque apenas o que está na Bíblia é creditável, ok? Esse que é o significado desses quadrinhos aqui. Beleza. Até mais. Falou. Eu estava esquecendo do resumo, né? Para compilar tudo o que a gente falou aqui, né? Então, Jesus cresceu, ou seja, ele passou pela mesma coisa que você está passando neste momento. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sentiu isso na própria pele, né? Ele era sábio, porque sentou-se com os doutores, ele se aconselhou com eles, de certa forma, né? Ele aprendeu e ensinou, né? Ele obedecia aos pais. E é isso que você, como pré-adolescente, tem que aprender com um pré-adolescente Jesus. Este é o resumo da aula e o objetivo que eu quero que você leve para a sua vida, ok? Meu objetivo é que você leve esse resumo, esses três pontos para a sua vida. Cresça em sabedoria, cresça da melhor forma que você conseguir crescer, tá? Se aconselhe com pessoas mais velhas que você, seus pais, seus avós, professores da escola dominical. Tenha em mente que a obediência aos pais vai fazer com que você vá bem, ok? É isso aí.